Com TV, passa no seu smartphone. Alô, amigos, tudo bem? Estamos no ar mais uma vez com o Cafeína Talk Show, em momentos de pandemia, falando em home office. Hoje aqui estou com suco de laranja, vou pegar aqui para mostrar para você, depois do meme do cabelo aqui nas gravações, está aí o Cafeína Talk Show começando. Vamos ficando meio maluco assim nessa pandemia devido ao isolamento, mas, claro, com certeza com bom humor, com alegria, com positividade, porque vai passar. E hoje nós vamos falar também de artes, de história, e claro que é importante falar sobre isso também aqui. Nesse espaço está com grande prazer o Frei Celso Bordignon para falar dos 20 anos do Museu dos Capuchinhos. Tudo bem, Frei? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos conversar então sobre um pouco da história do Museu dos Capuchinhos, como é que surgiu, como é que está andando, o que a gente tem pela frente, Isso, o que o senhor pode nos contextualizar aí desse museu, dessa história de Caxias do Sul? Bom, o Museu dos Capuchinhos, na verdade, ele iniciou em 1980. 1980, com um grupo de estudantes de teologia, lá em Porto Alegre, junto com o Frei Rovílio Costa, que era historiador, pesquisador da história regional. E a gente começou assim com muita boa vontade, recolhendo acervos, livros, objetos, documentos antigos, e colocando numa sala e anotando, registrando em um livro. Foi assim que começou em 1980. Na verdade, ele depois teve várias etapas. De Porto Alegre foi para Veranópolis, para o Seminário São José, depois veio para Caxias, após a aprovação oficial, e foi decidido que ele ficaria instalado definitivamente aqui, no antigo prédio da editora e gráfica São Miguel. E o prédio foi adaptado, uma parte dele, para esse fim. E o Museu dos Capuchinhos foi inaugurado oficialmente dia 6 de dezembro de 2000. Então, nesse ano, dia 6 de dezembro de 2020, ele vai completar 20 anos. Ele já existia desde 1980, mas não era aberto ao público. Certo. É importante esse espaço agora já, essa existência oficial, e apesar dos 20 anos, muita gente ainda não conhece, não é, Frei? Qual que é o editorial dele, vamos dizer, qual é enfim, a linha de arquivamento, que se guarda no museu? Fala um pouco sobre isso, por gentileza. O museu, ele é um museu específico, ele é de uma ordem religiosa, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da província do Rio Grande do Sul. A ordem ela é dividida em várias províncias no Brasil e no mundo. Província é um determinado território, então o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Então, o nosso museu procura conservar, preservar e resgatar também a história dessa presença dos freis capuchinhos no Rio Grande do Sul desde 1896, quando chegaram os primeiros 3 freis franceses em Garibaldi. Janeiro de 1896, chegaram os primeiros 3 capuchinhos franceses para instalar a ordem aqui no Rio Grande do Sul, e com o objetivo de atender os imigrantes. Inicialmente eram os imigrantes italianos, mas depois esse atendimento pastoral, religioso, se estendeu para todas as etnias de imigrantes, e também para portugueses, aqueles que já moravam aqui também, índios, todo tipo de pessoas, que é o trabalho pastoral da igreja. E nós preservamos o nosso acervo, nós chamamos de acervo, tudo aquilo que é referente à história. Objetos, documentos em papel, livros, imagens tridimensionais, estatuária, vestuário, objetos do cotidiano, também tem uma parte toda de documentação pessoal dos freis que já morreram,
Então, a história da instituição como tal, da ordem dos Freios Capuchinhos no Rio Grande do Sul, e também as memórias individuais de cada frade, que é especial, né? Então, o objetivo do museu é preservar essa história. E essa história é feita de fragmentos, né? Porque o que sobra são fragmentos, são objetos, são imagens religiosas, são vestuário, coisas assim que têm um significado histórico. A gente não guarda qualquer coisa, e a gente tem um critério de aquisição de acervo, isto é, o que nós vamos guardar, porque não dá para guardar tudo, não? E Sim. Também temos que descartar algumas coisas que não são importantes, às vezes. Então, a gente, às vezes, fica num drama. Então, nós temos o acervo bibliográfico, que é toda a parte referente a livros, bibliotecas e conhecimento que está nos livros. O acervo tridimensional, que é móveis, objetos, estatuária, coisa e tal. E o acervo documental. Depois tem também o sonoro fonográfico, que daí questão dos discos, das gravações, dos filmes, toda essa parte, e o acervo fotográfico também. Então, aí isso já engloba muitas coisas, né? Muito acervo, muitos documentos. Sim. É fascinante, né? E observar esse acervo, assim, do ponto de vista do leigo, e cada objeto, tenho certeza, cada ponto, né, passando por esse critério de escolha, tenho certeza que há uma história por trás disso, e também porque a história aqui da nossa região e a história de boa parte do mundo ocidental, baseada no cristianismo, foi feita a partir do movimento aí, né, dos capuchinhos, dos catequistas, né? Frei, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que o senhor pode destacar aí, por exemplo, desse livro, desse acervo de livros, desse acervo sonoro, de filmes, alguma história que o senhor ache realmente mais relevante do que todas, porque cada ponto é relevante, tenho certeza disso, né? Sim, eu gostaria de salientar a importância do acervo bibliográfico, que são os livros, a biblioteca de obras antigas, né? E a biblioteca de consulta também, referente à história regional. Então, os freis franceses, eles primavam pela cultura. Eram homens muito cultos, e eles, quando vinham para cá, traziam muitos livros da Europa. Livros de todo tipo de livros, em latim, em francês, em alemão, em italiano, livros de teologia, livros de espiritualidade, livros até de como se constrói um órgão, um harmônico, uma igreja, um órgão de tubos. Por exemplo, nós temos um livro que eles trouxeram, como se deveria fabricar um harmônio de tubos para uma igreja, né? Que legal. Por exemplo, livros de medicina, de herborística, de astronomia, eles tinham uma variedade imensa. Livros antigos, que eles traziam livros antigos também, que já podemos considerar raros, né, hoje aqui no nosso acervo, e livros utilizados para a formação dos novos freis, né? Então, eles traziam debaixo do braço, traziam como podiam, mandavam vir. Então, eu creio que um livro muito interessante para entender esse início é uma publicação que nós fizemos, as cartas do Frei Bruno de Gilonet, que as cartas que ele mandava para a França, pedindo que viessem mais freis para ajudar na missão, e também pedindo coisas, pedindo livros, pedindo objetos, pedindo isso, pedindo aquilo. Essas cartas, por sorte, se salvaram porque foram arquivadas na França, né? Que legal. Porque aquelas cartas que responderam para ele, a maioria que veio para cá não foi arquivada e ficou perdida. Então, essas cartas que foram arquivadas lá no arquivo dos Freis Capuchinhos da França foram pesquisadas e foi traduzidos 10 anos de cartas. 10 anos. Uhum. E nesse livro do Frei Bruno tem o texto original em francês e a tradução em português. Então dá para ver o que ele, como francês, isso é muito importante, eu acho que é uma fonte primária importante para a história, como um frade francês que vem da França e se depara com essa realidade aqui em 1896 em diante. Então ele descreve o que tinha, o que não tinha, o que faltava, as carências, e a grande preocupação dele era com a educação, com a questão do saber ler e escrever,
Tanto que logo em seguida ele trouxe as irmãs de São José, de Chambéry, que as irmãs de São José, que são tradicionais aqui hoje, para trabalhar as escolas, né? Nas escolas para as meninas, porque a escola era separada, menino não estudava junto com menina, Sim. principalmente nas escolas de congregações religiosas. Então, as irmãs de São José vieram para atender, para dar formação e trabalhar com as escolas para as meninas, para as filhas de imigrantes, para aquelas que pudessem também pagar, né, o estudo. E para também ter vocações para a congregação delas. Né. Depois vieram os irmãos lassalistas também, trabalhavam em escolas, e os maristas, também são franceses, né? E tinha toda uma cultura francesa na região que foi influenciada por esses freis capuchinhos que vieram para implantar a ordem aqui. Logo em seguida, eles também, 2 anos depois, fundaram uma escola seráfica, que eles chamam, a escola franciscana, lá em Garibaldi, para acolher meninos, filhos de agricultores, que quisessem ser freis. Uhum. Mas, na verdade, a maioria vinha, nem todos ficavam freis, mas aproveitavam o estudo, né? Esse colégio interno, no seminário, né, no convento, e aprendiam. E a preocupação, o Frei Bruno dizia, um cidadão que não é alfabetizado é um cidadão de segunda categoria. Sim. Falava na alfabetização no sentido de saber ler e escrever, porque hoje tem uma alfabetização política também, né, que é fundamental, e a maioria das pessoas parece que não tem uma alfabetização política de enxergar as coisas, né, a realidade. Então, sim, o Frei Bruno era muito preocupado. Era preocupado também com a imprensa. Ele disse assim, nós precisamos ter uma pequena tipografia para imprimir páginas do Evangelho, para mandar notícias, informações para os agricultores. Daí vem toda a história do Correio Rio-Grandense, né? Que durou 110 anos praticamente. Né? Então, impresso, né? Uhum. Impresso, tudo, a história da gráfica São Miguel, está tudo interligado. Eu acho que tem uma influência grande também dos freis franceses na arquitetura religiosa, né? Tem muitas igrejas que foram construídas aqui na região que eles trouxeram os modelos da França e adaptaram aqui. Tem muita influência na cultura da região pelos freis franceses. Isso tudo a gente está tentando preservar, guardar essas documentações, para que no futuro, quando forem escrito a história, pesquisado sobre isso, tenha material. Essa é a função do museu, mas o museu também não é só um espaço onde a gente guarda coisa velha, né? Ou documentos amarelados, né? Não é. O nosso museu ele é dinâmico, ele é vivo. Nós temos muitas atividades aqui no museu. Né? Agora, com a pandemia, nesses 20 anos, nós tínhamos muitas atividades programadas, nós tínhamos que suspender a maioria. Né? Sim. Tínhamos, por exemplo, em maio, em abril, teríamos um curso com a Ana Virgínia Pinheiro, que é uma das maiores especialistas em obras raras da Biblioteca Nacional, ela trabalha. Nós ia ter um curso aqui para todo mundo que trabalha em biblioteca das universidades. Já tinha 30 e tantos inscritos, né? Tínhamos que suspender. Nós teríamos uma exposição do projeto dos álbuns fotográficos, né? Os álbuns históricos, de fotos históricas dos freis, que foi restaurado por um projeto da LIC também, com a ajuda da LIC municipal. Ia ter uma exposição paralela a isso do grande aquarelista caxiense, Antônio Jacomin, né, isso seria em maio, não saiu por causa da pandemia. Teríamos toda uma programação desses 20 anos, inclusive lançamento, exposição de arte, tinha tudo preenchido, tudo planejado. Né? Então, agora com a pandemia, estamos fechados, trabalhando internamente, tudo foi protelado, não sei se a gente vai realizar o ano que vem, mas estamos agora também tentando ver se a gente consegue fazer o catálogo dos 20 anos. Né? Só para nós encaminharmos a essa parte, porque é VaptVupt, nós estamos tendo uma aula aqui, né, de museologia, de arquivismo, né, e de história, porque eu sou fascinado também pela história, acho que esse papel é pejorativo, inclusive, falar que o museu tem coisas velhas, muito pelo contrário, é uma incultura, não é? É uma ignorância das pessoas, porque nós perdemos a Biblioteca de Alexandria, que foi muito ruim para a história da humanidade, obras de grandes gênios se perderam lá devido à ignorância dos romanos, né?
que colocaram fogo na Biblioteca de Alexandria, e as cartas do apóstolo Paulo, né, foi um dos fundamentos do cristianismo, devido a este contato que ele tinha na época. Então você imagine, né, se isso se perde, quanto de história, de cultura nós temos aí nesta importância. Inclusive, como o senhor citou, todas as outras questões arquitetônicas, sociológicas, né, o retrato da história. Muito importante isso realmente, né? E essa aula magnífica que o senhor está dando aqui para o Cafeína Talk Show. E agora, então, né, nesse tempo de pandemia, essas atividades infelizmente canceladas, mas certamente com outro espírito proteladas, assim que saímos deste momento histórico também para a nossa humanidade, está sendo preparado um catálogo, o senhor fala, para nós encaminharmos o encerramento, e também quem quiser ter contato com o museu online, por exemplo, porque agora presencial não dá. Como é que faz, Frei? Bom, online nós temos publicando na página do museu obra comentada no Muscap, né, uma obra comentada. A gente comenta um objeto, um acervo, né, e também mostra Muscap. A gente pode comentar um acervo, também a mostra Muscap pode comentar qualquer objeto, né? Então, isso também é uma forma das pessoas terem acesso online daquilo que do nosso acervo e daquilo que nós temos aqui, né? Então, pode ser pelo Instagram ou pelo Face, né? Também na página do museu, está essas atividades, essas publicações que a gente faz, porque, como eu disse, o museu é vivo, ele não é uma coisa morta, ele é um centro de difusão de cultura, né? É um centro de inserção das pessoas, as pessoas devem vir participar. Nós tivemos já tantas atividades, desde a dança polonesa, peça de teatro, o Ocupa Muscap, tem vários projetos assim, em andamento, e tem um outro, esse aqui então dos 20 anos, por exemplo, é um catálogo que nós vamos fazer, já está sendo trabalhado esse catálogo, para celebrar os 20 anos de caminhada. Porque a gente, no início, tinha dificuldade de contratar pessoas especializadas, né, para trabalhar conosco. Nós temos vários técnicos trabalhando conosco em conservação e restauro, e também tem uma museóloga, e a gente tenta fazer o trabalho como deve ser feito no museu, né? Porque às vezes não é simplesmente ter as coisas ali, os acervos e deixar. Tem todo um trabalho de monitoramento, de conservação, de restauração desse acervo, senão ele se perde, ele tem vários problemas de umidade, às vezes a umidade, o ataque de fungos, de brocas, de coisas que comem o papel, comem a madeira. Então a gente tem que estar sempre cuidando muito, né? Porque não adianta só trazer o acervo tem que ser cuidado, tem que ser monitorado e tem que ser preservado, porque ele se perde também dentro do museu. E o senhor está de parabéns, e faço questão de, assim que acabar a pandemia, fazer uma visita pessoal para registrarmos isso também, e em outros momentos, né, enquanto isso, conversarmos online. O tempo nos limita, Frei. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cafeína. É um prazer tê-lo conosco, um prazer conhecê-lo também aqui. Até o próximo nosso encontro. O espaço é curto, né? Eu tinha tanta coisa para falar. Bom, mas podemos falar outra vez. Mas esse catálogo, então, é para celebrar os 20 anos. A gente vai mostrar tudo que nós temos, uma pequena amostra de tudo que nós temos aqui, para as pessoas terem uma ideia do que é esse museu. E nós temos outros espaços também no Sabe Caxias, e nós vamos agendar na semana para que a gente possa ampliar em capítulos, né? Porque são tantas histórias que nós vamos ter que, inclusive, né, como um pensamento de escritor, romancear muita coisa que tem aí, que tenho certeza que muitos editores e muitos escritores e roteiristas, né, terão inspiração neste belo trabalho que o senhor está fazendo. Parabéns, Frei, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, vamos nos encontrar ainda. Certo. Frei Celso Bordignon falando sobre os 20 anos, não é, do Museu dos Capuchinhos, que está sendo comemorado este ano. Nós vamos voltar a falar com ele, sim. Aproveite este Cafeína, guarde, porque também é um documento histórico, tenho certeza que vai ser guardado no arquivo digital do museu também. Muito obrigado, Cafeína volta na semana que vem com mais um assunto de seu interesse. Curta, compartilhe, hoje com suco de laranja, né? Cafeína eu mostro suco de laranja. Um abraço, valeu, tchau, tchau.
Com TV. Passa no seu smartphone.